Oi, gente. Vou começar fazendo revisão para vocês da linha aí que divide os eucariontes e os procariontes, voltando diretamente com bactérias. Espero que vocês estejam muito bem nessa quarentena e que o áudio esteja bom. Enfim, lembrando para vocês que procariontes e eucariontes a diferença é na presença ou não de carioteca, né? Que é a membrana nuclear, a membrana que divide o núcleo. Então, as bactérias, como características gerais, elas possuem uma célula unicelular e elas não têm essa carioteca, né, que eu falei para vocês, a membrana nuclear. Então, ela é chamada de procarionte, antes da carioteca. Então, escrevi ali, né, unicelulares, uma só célula, sem carioteca, sem essa membrana nuclear, que vai dividir aí o núcleo. Possui uma estrutura chamada parede celular, que é uma estrutura por volta da célula, que é uma estrutura dura, rígida, que confere rigidez à célula, a única célula dessa bactéria, além de possuir também uma estrutura chamada cápsula, que dá uma certa proteção a ela. Algumas bactérias possuem flagelos ou cílios, e cílios que são estruturas de locomoção, para elas conseguirem se locomover, né? Em relação à nutrição das bactérias, uma coisa importante que eu queria chamar a atenção é que elas podem ser bactérias que produzem seu próprio alimento, né? Que são chamadas de autotróficas, assim como as plantas, e elas podem fazer isso através de dois processos. O primeiro deles é um processo que produz a glicose e retira energia que produz a energia através da luz, com a ajuda da luz do sol, né, no processo de fotossíntese. E o segundo processo é o processo que vai retirar, vai usar a energia de substâncias da matéria, né, inorgânica, num processo que é conhecido como quimiossíntese. Ignorem aí que eu errei enquanto eu estava escrevendo, mas eu tentei agora ajeitar. E esses processos eles são estudados com mais profundidade no primeiro ano. Então, quero só lembrar para vocês que eles podem ser feitos por bactérias, né? Para produzir o próprio alimento. Porém, a gente conhece bactérias geralmente pela coisa ruim delas, que é ou ser decompositoras e se alimentar de matéria morta, ou ser parasita e se alimentar de matéria viva. Geralmente, quando elas estão parasitando, um exemplo, nossa garganta, a gente fica doente, né? E então, quando elas são decompositoras ou parasitas, são chamadas de heterotróficas, ou seja, elas não produzem o próprio alimento, elas têm que pegar esse alimento do meio ambiente, de outros seres vivos, mortos ou vivos, né? Então, nada a ver eu estar falando sobre bactérias com uma na garganta. Então, a energia que as bactérias heterotróficas elas vão produzir, né, a partir de moléculas por alguns processos que podem ser feitos em meio com oxigênio, e aí isso é chamado de respiração aeróbica, quando ela está sendo feita em meio que possui oxigênio. A respiração anaeróbica, que então é o contrário da aeróbica, né? São em meios que não tem oxigênio. Eu escrevi na ordem errada e tentei consertar, faz de conta que não aconteceu. E a fermentação acontece então sem a presença de oxigênio, sem precisar das substâncias inorgânicas, que é no caso da respiração anaeróbica. Fermentação acontece, por exemplo, esse princípio, né, quando a gente faz um bolo,
Mas eu vou dizer só isso para não aprofundar tanto, para a gente voltar a falar disso depois. O que eu queria chamar a atenção é para a reprodução das bactérias, porque esse é um ponto que faz com que elas sejam tão resistentes. Geralmente a reprodução delas é assexuada, então não envolve troca de gameta, não envolve troca de material genético, e há a produção de clones, né, através de um processo chamado divisão binária, onde uma bactéria se divide em dois pedaços, digamos assim, e esses pedaços formam outras duas novas bactérias, portanto, clones de si mesmas. O outro processo é um processo que aí eu coloquei entre aspas como processo sexuado, porque na reprodução sexuada normal há a troca de gametas, mas nesse caso há uma troca de material genético, num processo chamado recombinação gênica. E é aí que mora o perigo, porque essa recombinação gênica faz com que a bactéria ela não é mais um clone de si mesma. Então, por exemplo, se eu chego numa população de bactéria e eu mato uma bactéria, todas as outras vão morrer, porque elas têm a mesma informação genética. Mas se eu tenho informações genéticas diferentes, eu faço com que umas sejam mais resistentes do que as outras. Então, eu fiz uma observação aí para falar que é sexuada, mas é entre aspas, né? Porque não tem troca de gameta, mas tem troca de material gênico. E aí eu quis chamar a atenção para a recombinação gênica, eu quero que vocês deem uma lida sobre isso, então no livro ou em outros materiais, para vocês entenderem bem as três fases da recombinação. Quando acontece a conjugação, o que é que acontece nessa fase? O que é que acontece na próxima fase, que é a fase da transformação? E o que é que acontece na terceira fase, que é a fase da transdução? Então, é importante saber que para que aconteça a recombinação gênica, as bactérias elas têm uma coisa especial aí chamada plasmídio, que é um DNA cíclico, é um DNA extra. A gente possui o material genético, a bactéria possui o material genético mais um DNA extra. Então, aí que está o pulo do gato, né? Eu quero que vocês me digam então. Oi, gente, tudo bom? Então, próxima, as próximas imagens vão ser de atividade. Então, dá pausa, tira um print da tela